Então, pessoal, seguinte, Dona Flor de Lis aí, a nossa querida, amada e conhecida no mundo gospel, Flor de Lis, ela concedeu uma entrevista exclusiva para a revista Veja. E eu estou aqui em mãos com as perguntas, com todas as perguntas que os jornalistas da revista fez para ela, e eu vou ler as perguntas e dar a resposta aqui das perguntas que a ela foram dirigidas. Mas eu quero aqui falar para você algo. Quando a gente debateu logo no começo de toda essa história, de toda a repercussão que deu em torno do fato, do acontecido, lembra que ela sempre sustentou a versão de que os filhos não têm nada a ver, ela sempre sustenta a versão de que foi um assalto, que foi isso e aquilo, e agora, depois desse depoimento, a coisa se complicou de uma maneira totalmente... complicou o meio de campo dela todinho, tá? Lembrando que ela deu uma entrevista ao Domingo Espetacular da Record. Confesso que pela leitura corporal dela, não botei fé em nada do que ela falou, muito pelo contrário. Depois até de assistir um vídeo onde um perito de linguagem corporal, ele afirma que nada do que ela diz ali é real e nada do sentimento que ela expõe ali ou expressa é real. Tá? Eu vendo o vídeo, pensei, antes mesmo de ver o vídeo do perito de linguagem corporal, eu já tinha também a mesma impressão, que nada do que ela fala ali é real. Mas o fato é que ela fechou já uma das igrejas, a igreja que era próxima à casa dela, está fechada temporariamente por ordem dela, juntamente com a sua comissão de liderança, que ela diz que não existe líder, não tem liderança capaz ou apto a tomar e a tocar a essa igreja, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. A gente sempre falou aqui que ela sempre sustentou a versão dos fatos de que foi assalto, um latrocínio e que os filhos é tão vítima quanto ela, mas depois desse depoimento da Veja as coisas mudaram. E você vai entender o porquê. Vamos lá. Primeira pergunta que os jornalistas da Veja faz para ela é: até aqui a senhora vem negando a participação de seus filhos no crime. Continua pondo a mão no fogo por eles? Aí Flor de Lis responde assim: não vou acusar ninguém sem ter provas. Não vou acusar ninguém sem ter provas. Segunda pergunta: mas desconfia do Lucas? O jornalista pergunta para ela: mas desconfia do Lucas? Ela acena com a cabeça e diz: ele não morava com a gente desde o ano passado. Aí aparece nas câmeras da rua com 2 mochilas por volta das 3 da manhã. Entra e sai da casa em minutos de mãos vazias. O Lucas não tinha o hábito de aparecer sem avisar. Resposta da Flor de Lis. Aí o jornalista pergunta assim para ela: qual seria a razão para o seu filho querer matar o pai? Qual seria a motivação para que ele quisesse a morte do pai? Eles tinham problemas por causa dos erros do Lucas. Aos 14 anos, meu filho roubou os relógios do seu irmão, relógio de colecionador, e pôs para vender, e nós descobrimos. Como a situação era grave, meu marido bateu nele como uma espécie de um corretivo. E por causa disso, hoje o meu filho está no tráfico. Espera aí. Os meninos eram meninos bons? Meninos bons. Meninos que não tinham do que reclamar. O próprio Lucas, que ela defendeu no começo de tudo, agora está dizendo que o rapaz está envolvido no tráfico. Que um dos motivos aí, talvez, da motivação é porque ele estava no tráfico. Olha a mentira começando a aparecer. Vamos lá. O Lucas costumava visitar a família? O jornalista pergunta. E ela vai dizer: pouco. Eu sempre dizia: vem filho, vem no almoço porque o seu pai não está em casa. Você entende, querido, que aqui, nessa resposta dela, o barraco já vinha pegando fogo há muito tempo, e que essa contenda familiar não é de agora, e que não é só a questão da idade, de diferença dela do pastor Anderson, mas que alguns se sentiram traídos, alguns se sentiram aí com o seu direito roubado, com o seu direito tomado da casa ou da família, por conta da presença dele, e esse rapaz é um desses. É um desses. Ela diz que há 1 ano ele não morava lá. E que dele ter aparecido para lá de uma hora para outra foi muito suspeito. Mas você vai ver que vai se complicar, porque até então, essa pergunta, você vê que as próximas perguntas, elas se complicam um pouco mais.
Aí o jornalista pergunta, a polícia já localizou as mochilas que ele carregava? E ela responde, sim. O que havia dentro para incriminá-lo? Ela responde, prefiro não falar. Prefiro não falar. O processo está correndo em segredo de justiça. Ok, até aí é um direito dela de não falar, de não se manifestar, até porque ela já está sendo orientada pelos advogados a não falar. Aí ela diz assim, ó, e o Flávio que chegou, no caso o jornalista pergunta para ela, e o Flávio que chegou a confessar o crime, a senhora acha que está envolvido? Aí ela vai responder, não sei, a história não bate. Ele foi um dos primeiros a chegar ao meu quarto depois dos tiros. Saiu atrás da polícia, mas não encontrou a patrulhinha. Não encontrou a patrulhinha. Ela poderia falar, não encontrou a patrulha, ou não achou nenhuma viatura policial. Ela diz, não encontrou a patrulhinha. Já preso, me deixaram falar com ele rapidamente no telefone. Só chorava, chorava e só disse, quero que as pessoas te deixem em paz, mãe. Resposta da Flor de Lis, certo? Aí o jornalista vai perguntar, havia algum motivo para que Flávio possa querer matar o pai? Aí ela vai responder assim, não que eu saiba. Essa história de que o Anderson cuidava do nosso patrimônio com mãos de ferro não faz nenhum sentido. Aliás, ele administrava o dinheiro com a ajuda de 3 filhos. Então o Anderson ele tomava conta do patrimônio da família com a ajuda de 3 filhos dela, que ela e ele adotaram, certo? Aí o jornalista pergunta, mas e a hipótese de que seu marido lhe traía? É verdade que a pessoa traída é sempre a última a saber, diz Flor de Lis, mas a gente vivia grudado no Rio e em Brasília. Ele me assessorava o tempo todo. Não consigo acreditar nisso. Aí o jornal vai perguntar para ela, alguma outra ideia do que pode ter motivado o crime? Aí ela vai dizer assim, ó, chegou a mim extraoficialmente outra tese levantada pela polícia, a de que Anderson mexeu com 2 de nossas filhas, molestou as meninas. Pensei por um instante, será que fui casada com um monstro, com um homem que eu não conhecia? Mas, mesmo se ele fosse um monstro, merecia a prisão e nunca a morte. Depois conversei com minhas filhas, que negaram com muita firmeza nunca terem sido abusadas por ele. Ok. Aí o jornalista vai perguntar para ela, um filho seu disse na delegacia que a senhora colocava remédios na comida de Anderson, em conluio com 3 filhas. Isso procede? E ela vai dizer, não. O que dávamos a ele todo dia era um medicamento contra a ansiedade. Agora eu vou fazer aqui rapidinho uma parada. Por que o pastor Anderson tinha que tomar um remédio para ansiedade? O que deixava esse homem tão ansioso? O que deixava e mexia com esse homem, deixava ele à flor da pele, a ponto de tirar esse homem do controle, a ponto de tirar esse homem, de deixar ele aos nervos? O que pode acontecer? Aí nós voltamos de novo lá, né? Por causa do celular, que poderia explicar muita coisa, sem o celular, não pode. Vamos lá. Segundo a polícia, esse mesmo filho afirmou que a senhora e suas filhas teriam dado 10 mil reais a Lucas para executar o crime. O que tem a dizer sobre isso? Aí ela vai dizer, ó, para os que acham que eu matei meu marido, peço que me deem um motivo para fazer isso. Eu não ganhei nada com a morte dele, só perdi. Ela dizendo, a senhora sabe qual de seus filhos está incriminando? Ela diz, não tem ideia de quem está tentando incriminar-me. Ela está dizendo dela, que ela não tem ideia de qual dos filhos está tentando incriminar ela. Aí ela vai, olha a pergunta agora, a pergunta-chave. Olha a pergunta que o jornalista vai fazer para ela. Não é estranho que o seu celular e o do Anderson tenham desaparecido juntos? Ela vai dizer, é estranho sim. E não aconteceu só com os nossos. O celular do Flávio também está sumido. Além de outros itens, alguns relógios, uma pulseira de ouro do Anderson e um pouco de dinheiro. Ela está querendo dizer o quê? Que ladrões entraram lá e roubaram. Que sumiram. Aí, quando eu disse que agora o caso vai pegar fogo, porque a dona Flor de Lis, por não aparecer nada, e todas as contradições e todas as entrevistas do SBT, da Record, da Globo e agora da Veja, ela se complicou ainda mais. Aí, o jornalista pergunta assim para ela, seu marido tinha inimigos? Resposta dela, ele era sanguíneo e muito temperamental. Se ouvia alguma ofensa, revidava. Que eu me lembre, a única pessoa que sei que chegou a ameaçá-lo de morte
ameaçá-lo de morte foi um ex-genro. Então, queridos, vamos colocar aqui? Com esse depoimento dela, com essa entrevista dela, a revista Veja, o que é que ela está querendo dizer? Então eu vou colocar para vocês aqui, queridos. É muito estranho. É no mínimo estranho, porque se você coloca, partindo daqui da entrevista, a revista Veja, ela já tinha sido colocada como suspeita. Antes da entrevista, a polícia já colocou ela como suspeita. Ela também já é uma das suspeitas. Por tanta enrolação, pelo celular telefônico não aparecer e nada bate com nada, ela também já está sendo investigada como suspeita também. E aquilo que eu disse no começo do vídeo, é muito estranho porque nada do que ela fala se bate, nada se fecha, nada se encaixa. E agora ela diz aqui em depoimento que a única vez que ela se lembra que ele foi ameaçado de morte foi por um ex-genro deles, um ex-genro dela. Quer dizer então, ela está dando aqui colocando mais uma pessoa na jogada, que provavelmente depois dessa entrevista para Veja, essa pessoa também será convocada à polícia para prestar depoimento. Quer dizer, cada vez que alguma coisa acontece, uma nova personagem aparece na história. Uma nova pessoa é convocada. E isso até, eu vou colocar a polícia nesse ponto, é bastante paciente, porque querendo com toda essa reviravolta, com todo esse embaraço, como o advogado da família diz que ela não está cooperando em nada, muito pelo contrário, ela só está atrapalhando a investigação. Mas uma coisa eu quero dizer, uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai, porque não existe, querido, lendo a Bíblia Sagrada, não existe crime perfeito. E não é olhando para esse tempo não, tá? Não é olhando para esse tempo. É muito mais do que isso, tá? Então eu quero aqui, queridos, com você, finalizar esse vídeo dizendo para você que lendo a Bíblia Sagrada, quando eu vejo a história do livro do Êxodo, aonde Moisés mata o egípcio e enterra na areia, por ver que um egípcio está espancando um meio-irmão seu hebreu, mesmo quando o negócio é em conluio, não dá certo. Porque o mesmo que ele defendeu, agora surpreende ele em uma outra contenda, e quando Moisés vai para cima, ele é o primeiro a dizer, ué, vai fazer comigo o que você fez com o egípcio, matando e enterrando na areia? Sabe o que é o recado da Bíblia Sagrada, querido? Nada do que se faz escondido permanece. Nada do que se faz escondido permanece. Então eu vou colocar para você, ela se complicou ainda mais. Envolveu mais pessoas na história. E esse rapaz realmente estava envolvido com tráfico de droga, agora é o meu ver, tá? Ela sabia que alguma coisa ia acontecer, sim. Eu vou colocar meu ponto de vista aqui. Se a família já estava destruída desse jeito, e o rapaz tinha que fazer visitas escondidas a ela, sem que o pastor Anderson soubesse, por que será que ele foi até a casa, justamente no horário que os dois saíram para comer alguma coisa, na região de Copacabana? Não é muita coincidência? Então eu vou colocar para vocês aqui, o crime não compensa. Eu já disse aqui, a polícia está vasculhando tudo. Tudo. Situação das adoções, a empresa, o instituto. E se brincar, não vai demorar muito também para que o ministério, a igreja Flor de Lis também seja investigado. Ela disse, ele era um homem que não levava desaforo. Se ele tinha que tomar remédio para ansiedade e ele era um cara que não levava desaforo, não dá para levantar algumas coisas aí, queridos? O que deixava o pastor Anderson tão furioso? Deixa esse questionamento para você aqui. O porquê que o celular sumiu? O porquê que o quebra-cabeça não se encaixa? E se ele era um homem tão bom, por que nada, como ele é um homem exemplar, porque nada ficou de amostra para mostrar o que esse homem sabia, ou quantas coisas estavam envolvidas atrás desse homem. Esse vídeo fica por aqui. Que Deus abençoe você e vamos orar para que Deus realmente esclareça tudo. E eu já disse, se ela realmente for inocente, eu farei um vídeo aqui pedindo perdão para ela. Mas julgando pelos fatos e pelas provas, só Deus para ter misericórdia. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Deixe o seu joinha e se inscreva
no nosso canal.